Boa tarde, senhor Rony Cavalcante. Boa tarde. Daremos continuidade às oitivas. Investigado Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal. Vou fazer a qualificação. Vou fazer a qualificação do senhor Rony. Rony Everson Alves Cavalcante. Correto. Profissão estudante, nacionalidade brasileira, naturalidade Jacareí, estado civil casado. Ok. Pois não, doutor? Por gentileza. Pela ordem, presidente, eu vou contraditar a testemunha em virtude do senhor Rony ter acompanhado o depoimento do senhor Rafael Seixas aqui na sala, e mesmo ele ainda não estando arrolado à época como testemunha, a lei não faz essa distinção. E o entendimento da defesa é que isso aí é causa de impedimento e não de suspeição. Defiro em parte a contradita da testemunha e passo a ouvi-lo como informante. Presidente, pela ordem, mais uma vez, eu reitero a posição da defesa que a questão é de impedimento e não de suspeição. Se a senhora quiser, tá? Por favor, consigne em ata. Vai ficar constado em ata, doutor, e daremos continuidade aos procedimentos. Senhor Rony Cavalcante, enquanto assessor do prefeito municipal, acompanhou a questão dos precatórios junto ao gabinete do prefeito? Não. Sabe informar se todos os precatórios que chegaram em 2017 foram incluídos no orçamento de 2018? Não, tomei conhecimento do assunto a posteriori, mas não sei informar. O senhor conhece a empresa AM4? Não conheço a empresa, mas no início do mandato, no ano de 2016, conheci 2 representantes da empresa que estiveram no gabinete do prefeito, mas a empresa não conheço, mas 2 representantes eu conheci no dia. Sabe dizer se como ela foi contratada para prestar o serviço para a prefeitura municipal? De que forma foi feita a contratação? Não, eu não participei, né, de processo de contratação, inclusive da M4. Não sei como ela foi contratada. Como disse, só conheci ela nessa data. O senhor tem conhecimento sobre o teor da pesquisa? Eu tomei conhecimento do teor da pesquisa numa conversa nossa de gabinete, na época, com o coordenador de comunicação, Rafael. Eu acreditei até que não seria uma pesquisa paga com recurso público, porque ele estava vindo de outra cidade para cá, e eu entendi que ele gostaria de conhecer como a cidade funcionava, de que forma a população respondia, que meio ela mais acessava, e algumas figuras políticas, porque ele não era daqui e não conhecia. Mas eu tomei conhecimento quando a pesquisa chegou no município, ou de que forma foi entregue, eu não tenho conhecimento. Ele me comentou, nós conversamos na sala da comunicação um pouco sobre algum resultado da pesquisa, e aí eu pedi para ele para ver a pesquisa. Ele disse só que me permitiria ver se o prefeito autorizasse. Eu pedi para o prefeito não me respondeu. Mas é o conhecimento que eu tenho da pesquisa. Eu acreditei que não seria pago com recurso público, vou informar por quê. Porque havia, na conversa que nós tivemos, algumas perguntas de cunho mais pessoal, sobre entendimento e avaliação de perfil, de pessoa ou de situação. Até porque a pesquisa que foi apresentada depois, não precisava fazer uma pesquisa para saber que o problema da cidade, 6 meses depois da eleição, era
iluminação, OS Provida, asfalto do Esperança, esgoto da Vila Paraíso. Não precisava de pesquisa para saber isso 6 meses depois da eleição. Mas o que eu posso informar é isso. Não tive acesso à pesquisa original por esse motivo. Não foi me permitido visualizá-la. O senhor citou pesquisa original. Haveria alguma outra? A pesquisa que eu tinha conhecimento e eu conversava na comunicação, cheguei a conversar com o Rafael e a posteriori com o prefeito, é que haviam perguntas mais de cunho pessoal. A senhora vereadora esteve na prefeitura e solicitou ao chefe de gabinete cópia da pesquisa. E naquele mesmo dia lhe seria encaminhado a pesquisa como foi por e-mail. Eu, tomando conhecimento da pesquisa que foi enviada à Câmara, eu procurei pessoalmente o Rafael e disse, isso é complicado, vocês não encaminharam a pesquisa original, porque a gente sabe que tem perguntas lá que não tem nessa pesquisa. Na verdade, o que veio foi um relatório de uma possível pesquisa. Se somar os números lá não bate, tem algumas coisas que não batem. Mas eu informei o Rafael, o prefeito, pessoalmente no gabinete, e no dia ele não sabia que a pesquisa que veio à Câmara não era original, e aí perguntou se o Vicente sabia. Na época nós chamamos o chefe de gabinete, ele também falou que não sabia. Mas pelo menos nós 4, eu, o prefeito, o Vicente e o Carlos da comunicação e o Rafael, temos conhecimento que a pesquisa teria outro teor que não a original encaminhada para a Câmara Municipal. Uma parte aí. Essa pesquisa original aí que você ficou ali conversando, né, foi o objeto ali de comentários entre vocês ali na comunicação. Quando você fala aí de essa pesquisa avaliou outras coisas, o que seria objetivamente? O que era? O que tinha? O que se falava? Imagem de alguém? Imagem de alguém. De quem? Avaliação específica de secretários, esposa do prefeito, assessoria do prefeito, pessoas da vida pública da cidade. Eu entendia que, na verdade, era um conhecimento de alguém que coordenar a comunicação da cidade para saber de que forma lidar e de que forma se comunicar com a população. Eu prefiro, se os senhores me permitirem, eu não sei se foi enviado cópia da pesquisa para a Câmara, no processo, eu queria até dar uma olhadinha para saber se realmente foi a mesma que eu visualizei naquele procedimento que foi encaminhado ao gabinete da vereadora, para não ter dúvida que veio outra e eu estou me referindo à pesquisa como sendo não verdadeira. Um momentinho, só que está sendo providenciado. É essa aqui mesmo. Essa
Essa foi a única pesquisa que eu visualizei e não contém as perguntas que nós conversamos no gabinete à época. Ela mesma. Partindo então desse pressuposto, né, que essa pesquisa difere daquilo que era conversado ali no ambiente da Coordenadoria de Comunicação, o senhor pode afirmar então que a pesquisa que foi encaminhada para a Câmara Municipal, ela é falsa? Sim. Sim? Sim. Esse fato o senhor levou a conhecimento de alguém? Quando eu visualizei a pesquisa que foi encaminhada para a Câmara, eu procurei pessoalmente o prefeito no gabinete e informei. Foi encaminhado, prefeito, uma pesquisa à Câmara Municipal, que é uma pesquisa falsa. Qual que era a minha preocupação? Beleza, foi feita uma pesquisa que não tem cunho público. Se assume, se ressarce o erário, mas encaminhar uma pesquisa à Câmara Municipal com conteúdo falso, ou faltando conteúdo, ou não sendo a pesquisa original, me preocupou. Aí eu procurei o prefeito pessoalmente, conversei com ele, ele se demonstrou não conhecer que a pesquisa que veio à Câmara não era a original. Na hora perguntou, será que o Vicente sabe, o chefe de gabinete? Eu falei, não sei. Eu mesmo chamei o chefe de gabinete e informei a eles. Então, eu realmente, na postura naquele momento de assessor, de assessorá-lo, de preocupação, eu procurei ele e informei que realmente a pesquisa que veio não era original. Então, após essa ciência que o senhor deu, né, ao senhor prefeito e ao chefe de gabinete, qual a conduta adotada por eles com relação a isso? Qual providência? O senhor tem conhecimento se foi alguma providência tomada? Se chamou alguém lá para conversar? O senhor pôde visualizar isso, testemunhar? Ou... Nesse dia, não tenho conhecimento se o prefeito adotou alguma postura a posteriori, se pediu alguma providência. Mas nesse dia eu não visualizei nenhuma ação. Qual que era o ambiente lá na Coordenadoria de Comunicação após a solicitação da Câmara, acho que foi a vereadora Elizabeth que pediu a cópia dessa pesquisa? O senhor notou algum comportamento diferente, não o habitual, de simplesmente se responder ou se encaminhar a cópia da pesquisa? Houve um tempo, tomou-se muito tempo para enviar isso para a Câmara? Como é que foi esse ambiente? Eu quero saber o que se falava lá dentro com relação a isso, após esse ofício encaminhado pela vereadora Elizabeth. Quando a vereadora Elizabeth solicitou, eu não estava mais numa sala que ocupava próximo à sala do prefeito, eu já estava lá na sala da ouvidoria. Mas realmente foi bem corrido aquela tarde, porque era um tempo curto. Se eu realmente só tivesse o arquivo para encaminhar, mas nesse dia, na verdade, montaram esse documento, era o tempo que eles tiveram para montar esse documento para encaminhar para a Câmara. Foi um período bem corrido ali para montar esse documento para encaminhar para a Câmara. É que muito foi dito aqui que essa pesquisa foi encaminhada por mídia digital, entendeu? Então, em tese, se for encaminhado por uma mídia digital, pressupõe-se que haveria um arquivo e, portanto, não teria maiores problemas, né, de se encaminhar isso imediatamente, entendeu? Mas, acho que com relação à pesquisa eu estou satisfeito. Eu só vou retornar a palavra ao presidente, porque eu achei oportuno, porque se entrou nesse aspecto e eu tinha essas perguntas para falar, então agora eu só vou aguardar a minha vez para formular as perguntas novamente. Presidente, muito obrigado e desculpa pela parte. Imagina, doutor. Senhor Rony, é do conhecimento do senhor que foi solicitado a pesquisa. O senhor acabou de analisar a pesquisa entregue para o e-mail da Câmara Municipal, do gabinete da vereadora. E o senhor declarou que esta pesquisa que o senhor acabou de visualizar é falsa. O senhor nos informou que é falsa. Na mesma pesquisa, ela está aqui assinada pelo senhor Vicente.
Por quê? Essa pesquisa ela foi encaminhada via e-mail porque ela não estava no gabinete do senhor prefeito e nem com o senhor Rafael, no momento em que foi solicitado. Mas, no momento, o senhor prefeito autorizou o Rafael a enviar via e-mail. Então, a pergunta é o seguinte: o senhor concorda ou não que o senhor prefeito tinha conhecimento da pesquisa que ele solicitou ao Rafael a encaminhar? Não entendi o final. Se eu concordo ou não que o prefeito tinha conhecimento de... Que o prefeito autorizou o senhor Rafael a encaminhar a pesquisa. Eu acredito que o prefeito autorizou o Rafael a encaminhar a pesquisa, mas o prefeito não tinha conhecimento que o Rafael não encaminharia a pesquisa original. O senhor sabe informar qual empresa que presta os serviços para a ouvidoria de monitoramento de redes sociais? A empresa que presta serviço para a prefeitura é a Mestra e eu não me lembro o nome da empresa, mas eu cheguei a participar do treinamento da empresa que presta serviço na ouvidoria. Como a prefeitura hoje não tem mais, mas no período que eu estava lá só tinha um ouvidor, então eu acabei ficando junto à ouvidoria, porque nós revezamos horário de almoço. Então eu participei pelo gabinete de um treinamento que toda a prefeitura teve para o novo sistema de ouvidoria. Eu não me recordo o nome da empresa, mas eu participei. Já a empresa de monitoramento de redes sociais, site, Facebook, eu não tenho conhecimento do nome da empresa. Não sei lhe informar qual é. Existe alguma eventual irregularidade na contratação da empresa que fez a pesquisa, que realizou a pesquisa? O senhor tem conhecimento? Sobre irregularidade na contratação, eu não tenho. Eu acompanhei as oitivas após, assisti em casa. Não tenho conhecimento se há ilegalidade na contratação. Não sei qual foi a forma, de que forma a mestra escolheu, ouvindo depois depoimentos, pesquisou pelo Google, ou depois já sabia, já conhecia o serviço da empresa. Agora, qual critério a prefeitura adotou, não sei como foi a forma de contratação. Por ser pública, onde a pesquisa foi publicada? A pesquisa não foi publicada. Volto a afirmar. O primeiro entendimento que eu tinha da pesquisa era que nem seria publicada, porque seria uma pesquisa para que alguém entendesse de que forma vai atuar no município. E algumas perguntas não têm interesse público para ser pago com recurso público. Por isso eu entendia que ela nem seria publicada, seria para avaliação, para conhecimento. Mesmo a encaminhada à Câmara Municipal depois, foi montada no dia que a vereadora pediu, também não foi publicada. Não sei nem se há obrigatoriedade da publicação da pesquisa, mas não foi publicada a pesquisa. Caminho de Damasco. O senhor sabe informar se os vereadores desta casa tiveram na Prefeitura Municipal para terem vistas do processo administrativo de contratação da empresa OS Caminho de Damasco? Eu tomei conhecimento na primeira vez que os vereadores estiveram lá, que foi na quinta-feira. Por volta de 4h30 eu já tinha saído, porque naquele dia eu não tinha ido almoçar, tinha ficado na ouvidoria direto, eu já tinha saído. Então, eu me recordo com clareza. Eu subi naquele dia por volta de umas 2h, eu acredito, na Secretaria de Administração, e a servidora Val me solicitou o meu celular emprestado porque ela estava sem o dela. E ela usou o meu telefone para ligar para o Dr. Ricardo para avisar que a senhora vereadora estava lá para falar com ele. Então ela usou o meu celular, fez contato com o Dr. Ricardo, ele depois, pelo telefone, disse que ia atender, mas como eu saí 4h30, nesta quinta-feira eu não estava mais lá, no dia que inclusive teve o boletim de ocorrência, os vereadores. Na sexta-feira, sim, os vereadores foram solicitar a cópia do processo, ou ter acesso ao processo. O senhor sabe informar quem conduziu o processo da contratação da empresa Caminho Damasco?
A contratação desse processo foi realizada pela Secretaria de Administração. Todo o processo foi gerido pela Secretaria de Administração do Caminho de Damasco, sim. Senhor Rony, no dia em que os 10 vereadores estiveram na Prefeitura Municipal solicitando vista ao processo, o senhor chegou a se deparar com os nobres vereadores? Sim, esse dia foi um dia bem corrido, foi um dia atípico. Foi o dia que nós estávamos para levar toda a documentação do Desenvolve São Paulo para a tão sonhada conquista do asfalto do Esperança da Aldeias da Serra. Os vereadores estiveram lá no período da tarde, e aí foi o fatídico dia da entrega da cópia do contrato, que foi o documento que o prefeito pediu para que eu levasse até a CAT. Eu realmente vi os vereadores lá, os vereadores me acompanharam até a sala dos contratos, e lá tiveram vistas ao contrato da Caminho de Damasco. O senhor pode citar os vereadores? O nome? Na reunião, porque foi assim, eu ia para São Paulo aquele dia, junto com o prefeito, para levar a documentação no Desenvolve São Paulo. Esse processo do Desenvolve São Paulo, internamente, eu que tramitei todo o processo na prefeitura. Então, nesse dia, eu ia com o prefeito para São Paulo para levar esse documento. Mas foi o mesmo dia que foi assinado o contrato da Caminho de Damasco. Então, nesse dia, o prefeito me pediu, após assinar o contrato da empresa, ele, o Dr. Ricardo, pediu para que eu levasse o contrato, o documento para a Cátia assinar. Eu me lembro que eu estava no gabinete do prefeito e eu liguei, a Cátia não me atendeu, a Camila também não, e eu consegui falar com a com a Michele, assessora da Cátia. E ela me disse: a Cátia não está na cidade, ela não está... Senhor Rony, só voltando um pouquinho, que a pergunta que eu fiz para o senhor se lembra dos vereadores que estavam presentes? Na sexta-feira? Sim. Os 10 vereadores. Os 10. Tá. Dando continuidade. O senhor pode continuar, por gentileza. Que eu ia chegar justamente como é que foi essa situação dos 10 vereadores. Como eu ia para São Paulo e o prefeito pediu para que eu levasse um documento para a Cátia assinar, eu não ia mais para São Paulo e ia levar esse documento para ela assinar. Já era para eu ter saído quando os vereadores chegaram à prefeitura. Mas aquele dia foi um dia bem corrido e faltou no contrato alguns números de dotação. Então, atrasou a minha saída. E aí, eu estava na sala almoçando, porque aquele dia eu pedi um salgado e pedi um refrigerante. O Dr. Ricardo desceu até a minha sala naquele momento, ele e o Guilherme, que trabalha na administração também, e nós estávamos na minha sala quando nós recebemos a informação que os vereadores estavam à prefeitura. Os vereadores foram para uma reunião, e após a reunião, eu estava saindo da minha sala, indo em direção à sala dos contratos para buscar o contrato. Foi quando os vereadores saíram e se encontraram comigo. Então, foi neste momento que eu pude visualizar que os 10 vereadores estavam lá e aí pediram vistas do contrato. O senhor pediu autorização para alguém para apresentar os documentos aos vereadores? Na verdade, eu não tinha lido na hora que os vereadores me perguntaram. Eu tenho isso registrado, mas o prefeito me ligou algumas vezes enquanto os vereadores estavam em reunião. E ele mesmo me manda uma mensagem: se você já saiu, porque como eu disse, já era para eu ter saído, que atrasou porque precisou incluir esse número das dotações. O prefeito manda uma mensagem: se você ainda não está longe, volte e mostre o contrato aos vereadores. Então o prefeito já tinha me permitido fazer isso. Mas quando eu fui à sala dos contratos, os vereadores, alguns entraram na sala dos contratos e eu tomei posse dos contratos, mas o setor de contratos é ligado à Secretaria de Administração. O Dr. Ricardo, o secretário, estava ali. Não tendo mais a presença do prefeito, o cargo superior hierárquico que ele está ali, os contratos da pasta dele. Aí eu olhei para ele e falei: doutor, os contratos, os vereadores estão pedindo. Ele estava próximo à porta do banheiro, ele disse: agora os contratos estão com você. Eu, entendendo que o contrato é público e os vereadores têm direito de ter acesso, eu só permiti o que a lei diz. Dei vista aos vereadores, eles visualizaram o contrato nesse momento. Senhor Rony, então quer dizer que o contrato ele já estava assinado pelo senhor prefeito, pelo secretário
pelo senhor Vicente, faltava somente a assinatura da senhora Kátia, que o senhor estava indo em busca. E a empresa já estava trabalhando no município. Sobre a empresa estar trabalhando, eu não tenho data que ela iniciou, mas o contrato sim estava assinado. Parte dos números foram incluídos aquele dia via máquina de datilografia, até porque o prefeito já estava em trânsito para São Paulo. Eu não me recordo se já tinha neste momento a assinatura do seu Vicente como testemunha, mas do prefeito, da empresa Caminho de Damasco e do doutor Ricardo, sim, porque o contrato foi assinado aquele dia na minha frente, por volta de meio-dia ou 1h foi o horário que o contrato foi assinado. O senhor chegou a ser solicitado ao senhor prefeito que levasse o documento à senhora Kátia para pegar a assinatura, correto? Correto. Tá. E o senhor disse que no caminho o senhor voltou, correto? Correto. Tá. Neste percurso, além do senhor, quem foi com o senhor? Eu estava saindo do município para levar um documento para a Kátia assinar, e quem foi comigo foi um motorista, um servidor, só ele. Atrás, sim, que foi me acompanhando, um veículo da Câmara Municipal, com o vereador Jorge e com, na época, o assessor do gabinete da senhora. Mas no carro comigo era só o motorista. E quando o senhor retornou, o senhor justificou para o vereador que estava acompanhando? Sim. E o que o senhor disse? Acho que em alguma das veiculações eu até vi que, na verdade, o prefeito pediu para retornar. Na verdade, eu continuei ligando para a Kátia e não consegui contato. Continuei ligando para a Camila e não consegui contato. Aí eu consegui novamente falar com a Michele, que era assessora da Kátia, secretária. A Michele me informou, a Kátia está sedada, nós não sabemos que ela vai acordar e como ela está. Então, eu saindo daqui com um motorista servidor para o Rio de Janeiro, numa sexta-feira, sem saber aonde está, se eu vou conseguir colher a assinatura, na verdade a decisão de retornar foi minha. Então eu decidi voltar para o município, liguei ao prefeito de dentro do carro, falei, prefeito, estou voltando porque eu não sei aonde encontro a Kátia, em que situação ela vai estar, se eu vou conseguir colher a assinatura ou não. Então nesse momento eu voltei. Para não haver dúvida ou nenhum constrangimento, nesse momento eu liguei para o vereador Jorge, que estava no carro atrás, e falei, vereador, queria informar o senhor que estou fazendo retorno, a gente está fugindo. É que, na verdade, eu estou voltando à prefeitura. Chegando lá, eu informo o senhor por quê. Aí, na porta da prefeitura, eu informei ele porque eu voltei. Tá. Então, só para concluir, senhor Rony, na questão do contrato, então o senhor estava ciente, completamente ciente de que o contrato não estava assinado pela servidora comissionada, senhora Kátia Tubai. Sim. E que ela, naquele momento, estava no Rio de Janeiro. E que o senhor foi à busca da assinatura para a realização do contrato. Perfeito. Jardim Panorama. O senhor sabe informar se existe alguma irregularidade na contratação e na execução do serviço da empresa Rual para a realização das obras no Jardim Panorama? Não. Não acompanhei o processo também. Não sei se tem alguma irregularidade ou algum problema no contrato. No acordo, no contrato, que seja. Tá. O senhor tem algo que o senhor gostaria de acrescentar no seu depoimento? Sobre o Jardim Panorama? Sobre o depoimento. Não. Não. Passa a palavra para a comissão. Quer fazer alguma pergunta? Rony, acho que já é boa noite, né? Boa noite. Você trabalhou na prefeitura há quanto tempo? Eu entrei na primeira leva junto com o prefeito, se eu não me falha a memória, 5 de janeiro de 2016. E ficou até quando? 12. Eu entrei, dia 5 de janeiro de 2017, no início do mandato, e fiquei até 12 de julho de 2018. Você vislumbrou essa irregularidade? Você vislumbrou, não, você, pelo que você disse no seu depoimento, você constatou essa irregularidade da pesquisa. Uhum.
que foi enviada para a Câmara, não a original. Perfeito. Qual foi a sua atitude em relação a isso? O que você tomou de providência? A minha principal e a correta atitude seria levar o conhecimento do gestor. Até porque, como eu não recebi a pesquisa, acho que os vereadores sabem que o ônus da prova de provar é quem está acusando. Eu não poderia fazer uma acusação sem ter a prova da acusação. Mas eu tive conversas com o Rafael, ele não negou que a pesquisa enviada é a falsa, e eu comuniquei o prefeito. Então, eu não poderia fazer denúncia sem ter a prova. O ônus da prova é de quem denuncia. Agora, eu passei para o gestor, ele podendo apurar e levantar a informação se realmente era, se não era, qual caminho deveria fazer. Então, o Rafael, ele disse em conversa para você que a pesquisa enviada para a Câmara não foi a original. Eu disse a ele, Rafael, vocês falharam mais uma vez. Isto é um erro. Encaminhar uma pesquisa não original é um erro. Mas eu não tive tempo, eu tinha 3 horas. Na nossa conversa não foi negado que a pesquisa original, a pesquisa enviada não era original. Mas ele disse claramente ou você subentendeu? Não, claramente. Claramente. Perfeito. Tá. Só isso que eu queria saber. Muito obrigada. Disposição. Rony, eu vou querer um pouquinho mais de esclarecimento com relação ao dia em que esta casa, todos os vereadores, estiveram no Paço Municipal para ter vistas de um processo administrativo que cuidava da contratação da Caminhos de Damasco. Então, naquele dia, o senhor sabe informar, porque o senhor falou que o senhor estava com o contrato na mão, então o contrato estava solto, né? Então, nesse dia, o senhor pegou o contrato para levar para a secretária, né, por assinatura dela. Eu queria saber se o senhor tem conhecimento aonde estava o processo administrativo naquela sexta-feira em que os vereadores estiveram lá, que foi negado a vistas do processo naquele dia. Eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento aonde estava este processo. Estava na Secretaria de Administração em posse do secretário. Na sexta-feira, então, esse processo estava com o secretário. Você viu esse processo lá? Vi o processo. Foi o dia que a Caminho de Damasco, esse dia foi um dia muito tumultuado. Então, esteve na prefeitura nesse dia, representante da empresa do Panorama, do Aldeias da Serra, da empresa Caminho de Damasco. Foi o dia que eles foram assinar o contrato. O processo estava lá. Foi o dia que o contrato foi gerado. Precisava do processo para gerar o contrato. E eu vi o processo, sim. Realmente, no dia, na quinta-feira, eu não sei quando os vereadores estavam lá e teve boletim de ocorrência, que não estava lá. Mas na sexta-feira, sim. Estava em posse do secretário na Secretaria de Administração. Porque foi dito aquele dia, né, que estaria na Secretaria de Saúde. Então, o processo não estava na Secretaria de Saúde. Isso foi sexta-feira, no período da tarde. Então, para não ter dúvida que não estava, voltando do Rio de Janeiro, eu fiquei com o contrato em minha posse. Segunda-feira foi o Jogo do Brasil. Na terça-feira, nós nos reunimos logo cedo no gabinete do prefeito. Eu, o doutor Ricardo e o prefeito. E eu, então, liguei para a Michele, assessora da CAT, falei: Michele, o prefeito precisa de uma assinatura. Assim que a CAT entrar e você me avisa. Ela disse: a CAT está entrando aqui agora. Então nós fomos no carro do prefeito para a secretaria. Quem levou o processo? Eu. O processo foi em minha posse. Então eu levei o processo e o contrato. Então nós sentamos na mesa da Kátia, eu, prefeito, doutor Ricardo, Kátia, e a Kátia nesse momento chamou a Camila, que era advogada dela. Demonstrou-se naquele momento uma certa insegurança em assinar algumas laudas do processo que precisava e o contrato, porque o processo não foi gerido pela Secretaria de Saúde. Então, foi feito naquela hora várias perguntas. Mas isso, mais aquilo. E eu estava nessa reunião. Eu participei. Nós saímos dali, inclusive, o prefeito foi para a Rádio Santo Antônio, nós voltamos para o gabinete do prefeito. Sentamos no gabinete do prefeito. Eu, doutor Matheus, procurador, Camila, Kátia, e quando o prefeito chegou, o prefeito, e aí sim chegou a um acordo. Não, então dá para assinar, porque foi causado pela administração. O processo na sexta-feira.
estava na prefeitura em posse do secretário. Partindo desse pressuposto, qual seria o motivo, então, do secretário simplesmente se negar a dar vistas do processo para 10 vereadores, sendo que não havia justificativa, né? Se o processo estava lá na posse dele, por que ele não mostrou isso para a gente lá? Eu tomei conhecimento depois que, na conversa dos vereadores com o prefeito inclusive determinou que ele desse vistas. E ele alegou que, já que eu recebi um ofício que é endereçado ao prefeito, que depois se encaminha vista. Mas eu não tenho ideia porque ele não deu vista. Mas a justificativa dele no dia não foi por causa disso. Ele falou que o processo estava na Secretaria de Saúde, né? Isso ninguém me contou, eu estava lá, né? Todos estavam, aliás, né? Sim. Então isso não adianta dizer, eu ouvi dizer, não ouvi dizer. A gente estava lá, aconteceu conosco. Foi muito bem claro quando ele disse que o processo estava na Secretaria de Saúde. Vossa Senhoria me diz aqui agora que esse processo estava na posse do próprio secretário que negou vistas aos vereadores. Então, eu vou perguntar mais uma vez. O processo estava na posse do secretário Ricardo? Ricardo José Veloso, secretário de administração, sim. Ok. O senhor já esclareceu que isso foi startado pela Secretaria de Administração e que todos os atos do processo ocorreram lá, é isso? Eu não sei se todos os atos ocorreram lá, mas todo o processo tramitou naquela secretaria. Eu sei, inclusive, de reuniões que aconteceram com a Kátia, com o Dr. Bento, com a participação acho que a Cris Hayashi, que chegou depois nessa comissão, lá na Secretaria de Administração. Mas que o processo foi todo ele tramitado pela Secretaria de Administração, não tenho dúvida. A Secretaria de Saúde, então, praticamente tomou conhecimento desse teor no dia da assinatura, ou não? Eu acredito que do teor completo, sim. A Kátia, na reunião que nós tivemos, ela demonstrou realmente algumas inseguranças. Por que ela não tinha, até aquele momento, assinado o processo e o contrato? Ela tinha algumas inseguranças. Inclusive, na reunião no gabinete, se mudou algumas coisas, aí sim ela assinou. Porque ela deixou claro para o Dr. Ricardo, textualmente, como não foi um processo que eu geri, é o meu CPF que está cadastrado lá, é o CPF do prefeito e o meu. Depois eu pago com o meu patrimônio. Então, ela tinha essa insegurança. Não sei o motivo da insegurança dela, mas ela teve essa insegurança. Então, alguns atos realmente ela tomou conhecimento. Inclusive, ela chamou a advogada dela, da secretaria, a Camila, e a Camila olhou, não, mas isso aqui. Então, foram pontuadas várias dúvidas lá no dia. Ok. Quanto ao processo de contratação da Provida, o senhor tem algum conhecimento, alguma coisa que o senhor possa esclarecer, dada a proximidade que o senhor tinha ali, né, do gabinete, das secretarias, né? A gente tem conhecimento que o senhor era um servidor que tinha livre trânsito, né, entre as secretarias. Então, se o senhor puder esclarecer alguma coisa sobre a contratação da Provida. Eu, na verdade, me preocupei um pouco com o trâmite dele. Era cancela chamamento, faz chamamento de novo, e aí precisou a Câmara Municipal alterar uma lei para uma nova adequação. Eu tive até um encontro de corredor com a secretária de Saúde, que ela me perguntou, você viu que o presidente da Câmara encaminhou um ofício questionando? Eu falei, Kátia, eu não vou falar uma coisa para os vereadores e outra para a senhora. Eu acho que esse processo está muito tumultuado. O processo de seleção nem se fala, né? Realmente foi muito complicado. Mas eu não tive acesso ao processo e nem fiz parte da comissão de credenciamento, então não tenho mais informações como foi o processo realmente, na íntegra. Eu vou voltar um pouquinho ao tema da comunicação. O senhor trabalhava dentro da sala da comunicação? Qual que era o local físico do senhor ali na prefeitura? Quando eu cheguei no gabinete, no dia da nomeação, como eram alguns servidores ainda chegando, foi a primeira sala que eu fiquei. Depois de um tempo, eu fui para o prédio anexo, que era a sala da assessoria, e eu acabei ficando com a ouvidoria junto. Então, tinha um ouvidor e eu ficava junto. Mas eu fiquei pouco tempo na sala da comunicação. O senhor falou em ouvidoria agora, eu me recordei com relação aos gastos, né? Porque na denúncia tem aí gastos com comunicação, né? Então, assim, acho que é no software da ouvidoria, acho que alguma coisa assim, tinha um software da ouvidoria, né? O senhor conhece a empresa que
que presta esse serviço do software? Como eu disse, eu participei de uma reunião em que foi apresentado o sistema da ouvidoria. Eu tive poucas conversas sobre esse sistema, porque como a comunicação tem uma equipe fechada, eu não participava muito. Às vezes você tentava dar alguma opinião, como assessor do prefeito, para alguma coisa ou outra. Eu cheguei só a conversar um dia fiquei um dia até mais tarde no gabinete e conversei com o prefeito. Prefeito, eu estou ouvindo algumas informações de que o valor da contratação para monitoramento de redes sociais e de ouvidoria é um valor muito alto. É um valor quase 3 vezes o valor de mercado. Para não ter dúvida, e para não ser só informações, eu cheguei a conversar com o Carlos, que está na comunicação, que é servidor, conhece da área, tem formação na área, e ele realmente, Rony, está complicado, está puxado, o serviço às vezes não funciona, está um pouco travado. E aí eu fiquei até mais tarde, um dia no gabinete, e alertei o prefeito. Nesse dia específico, o Rafael estava na comunicação. Então o prefeito chamou o Rafael e falou, ó, Rony está me trazendo uma informação aqui, que era meu papel como assessor de confiança, alertar o prefeito sobre problemas. Rony está me trazendo uma informação aqui que os valores de contratação parece que está um pouco alto. Rafael, você viu isso, você levantou? Eu acredito que o Rafael tenha dado essas informações, mas com quem eu mais conversava sobre isso na comunicação era com o Carlos mesmo. Eu tomei conhecimento, sim, de uma contratação de uma empresa do Rio de Janeiro. Nós estamos num estado... São Paulo é o maior estado da federação. A gente tem muito acesso aqui. Aí, quando me chegou essa informação que o preço era alto e que o serviço não estava contento, foi aí que eu preferi alertar o prefeito antes que desse algum problema. O senhor citou aqui o servidor Carlos. Ele teria conhecimento técnico para avaliar se esse preço realmente estava fora de mercado ou não? Eu, no caso, como assessor, acabo informando o prefeito até sobre o boato. Está um boato, está um comentário. Mas eu preferi conversar um pouco com ele, porque ele tem várias formações na área. Então, realmente, alguém que conhece pode fornecer informações nesse sentido, né? O preço bate, não, tem empresas que a gente conhece que tem preço equivalente, ou preço inferior ou superior. E qual o comentário que ele fez? Ele concordou? Ou discordou sobre os valores? Sobre os valores, ele realmente entende, concordou comigo, ratificou que os valores eram acima do preço de mercado. Acho que foi questionado aqui, acho que quando o Rafael veio prestar as declarações dele aqui, foi questionado sobre uma empresa chamada AM4. Você conhece essa empresa? O que você tem a dizer sobre ela? Não conheço a empresa, mas eu conheci um dia no gabinete, lá para o início do mandato, acredito que fevereiro, se não me falha a memória, fevereiro ou março, 2 gestores da empresa. Eu vi esses 2 gestores depois na prefeitura, em reuniões com o Rafael. Não sei nem se prestam serviço para a prefeitura ou não, mas não conheço a empresa, mas conheci 2 representantes da empresa um dia no gabinete do prefeito. Eles estavam sozinhos, acompanhados de alguém? Nesse dia, quem participou do bate-papo foi eu, chefe de gabinete, senhor Vicente, e quem estava no dia na sala era o irmão do prefeito. Nós 4 que batemos o prefeito não estava nesse dia, estava ausente, e aí começou uma conversa sobre quais mídias realmente não requentam matéria. Foi que eu conheci os 2, fiquei sabendo que era da M4, mas quem estava na sala nesse dia éramos nós 4. Eu, o irmão do prefeito e o seu Vicente, chefe de gabinete. Algum representante da Mestra? Não. Só nós 4 estávamos, não. Bom, acho que da minha parte é só isso. Com a palavra a defesa para fazer seus questionamentos à sua testemunha. A defesa poderá perguntar livremente para a testemunha e essa, de igual maneira, responderá livremente. Só fazendo uma colocação, doutor, que o senhor Rafael Seixas ele foi ouvido no dia 8 de agosto. Por isso que eu deferi
em parte, o pedido do senhor. Não, presidente, conteúdo decisório sempre vai ser respeitado pela defesa. Se ataca da forma correta. O que às vezes a gente questiona aqui vão ser conteúdos procedimentais. Então, quanto a isso, a senhora não precisa nem justificar que o respeito da defesa por esse tipo de decisão vai existir sempre. Mas eu agradeço a... É um dever da presidente da comissão passar essa observação para o senhor. Fica com a palavra para as perguntas. Reitero, né, a posição também do impedimento. Rony, boa tarde. Boa tarde. O que se apura aqui é uma infração político-administrativa. Infração essa que, em tese, teria sido cometida, infrações essas que, em tese, teriam sido cometidas pelo prefeito municipal. Portanto, atos de responsabilidade pessoal. Por que eu faço essa introdução ao senhor? O senhor tratou aqui da questão a respeito da vista ou não ao atendimento dos nobres vereadores, sobre o procedimento de contratação da empresa Caminhos de Damasco. E quando o senhor mencionou a respeito disso, o senhor disse que não houve um óbice por parte do prefeito municipal. Não houve uma intervenção por parte do prefeito municipal no sentido de não mostre. Foi isso que eu compreendi? Como se trata de ação do prefeito, eu sempre gozei de carinho e respeito pelo prefeito. E disse a ele que não acreditava em postura dele com relação a dolo, má fé, vantagem devida, mas sim com relação a escolhas erradas. Com relação ao contrato Caminho de Damasco, na verdade não houve, pelo contrário. Ele me mandou mensagem naquele dia dizendo: entregue aos vereadores porque eles estão querendo ver vistas. Então a sem conduta dúvida, do prefeito foi uma conduta, podemos dizer, positiva desse sentido. Uma ordem pode entregar, entregue. Isso. Perfeito. Tá. Um segundo aspecto aqui que eu entendo que merece ser esclarecido: o senhor fez menção ao fato de haver uma manipulação na remessa dessa pesquisa a esta casa. A época em que esse documento foi enviado, o senhor ainda ocupava um cargo em comissão. Perfeito. Sim. O senhor disse que teve conhecimento dessa pesquisa na sede da prefeitura, no Paço Municipal. E uma coisa que sempre foi muito aqui discutida é a forma como foi feita essa remessa. Se foi feita de forma digital ou na forma física. O senhor se recorda disso? A pesquisa. E vamos esquecer o aspecto de uma pesquisa estar ter parte suprimida ou não. O senhor se recorda como foi feita a remessa? Não. Pela empresa? Pela empresa, a prefeitura? Pela empresa, a prefeitura. Não tenho conhecimento. Não. O senhor já viu lá pronta? Eu vi ela depois que ela foi encaminhada à Câmara Municipal. Nem na prefeitura. Não, mas o senhor falou para a gente a respeito de umas questões que foram suprimidas. Perfeito. Nós conversávamos antes da pesquisa sobre perguntas e depois que ela foi entregue sobre os resultados dessa pergunta. Quando eu vi a pesquisa que foi encaminhada à Câmara, eu falei: opa, não é a mesma pesquisa. Aí alertaram o prefeito. Na realidade, então, a gente pode dizer que o resultado final é diferente do escopo. Daquilo que estava sendo tratado A, B, C e D, o resultado final foi A, B e C. Em termos. Eu não consigo dizer se o resultado foi diferente, porque como eu não vi a pesquisa, só foi me comentada, saiu tal resultado, eu realmente não sei se o resultado é diferente do que está lá. Ou é igual. Não, ótimo. O senhor sabe nos dizer quem fez a remessa dessa pesquisa a esta casa quando solicitado? Pela informação que eu recebi à época, foi do coordenador de comunicação. Senhor Rafael. Isto. Tá. E a determinação do prefeito também era no sentido de que forneça? Nesse dia, eu não participei dessa conversa. Foi a vereadora e o chefe de gabinete que depois informaram. Não, o prefeito, inclusive, determinou para encaminhar a pesquisa. Tá. Forneça a pesquisa. A pesquisa recebida? Recebida. Tá. Sem mais. Agradeço.
A testemunha está dispensada, solicita apenas que assine o termo de comparecimento. Nosso muito obrigada, Sr. Rony.